Opa, e aí meu povinho inteligente, bem-vindos de volta para a última aula de física. Não a última aula de física de exercícios, mas sim de conceitos. Por quê? Porque agora eu vou falar sobre o último assunto que eu irei estudar. Que triste. Mas eu vou fazer um monte de aula de física, de muito exercício, porque física é só exercício, parça. Se você vai fazer exercício, você vai sabendo como fazer, e é isso aí, no esquema certinho, mas você tem que saber o conteúdo também, os conceitos, né? Para você poder entender. Mas vamos lá. Hoje eu vou falar sobre corrente elétrica. Não sei se dá pra ler aqui, ó. Eu tentei fazer em um azul, um amarelo meio alaranjado. Não sei se deu certo. Enfim. A gente vai falar sobre a corrente elétrica. Corrente elétrica e a sua conservação. Na verdade, sobre a corrente elétrica em geral. Como que ela funciona. Então, você sempre ouve falar sobre eletricidade, mas você nunca sabe como ela realmente funciona. Ou você sabe e eu só tô aqui igual um besta. Enfim, a eletricidade é assim. Para a eletricidade passar, para ela continuar, ela tem que seguir um movimento ordenado, ou seja, tem que um elétron passar para o outro elétron, que passa para o outro elétron, passa para o outro elétron, isso em ordem, porque se não tiver em ordem vai estar um para cá, outro aqui, outro aqui, outro aqui, então não vai ter ordem, não vai ter movimento, não vai ter corrente, entendeu? Vai ser só um monte de coisas jogadas uma para o lado para o outro. Então os elétrons têm que estar ordenados, tem que estar em uma ordem para poder funcionar uma corrente. Enfim. Tá, aí o que isso tem a ver? Bom, então eu desenhei aqui um fio. Como assim um fio? Então você vai me dizer que pelo fio passa elétrons. É óbvio que passa elétrons pelo fio. A eletricidade são os elétrons. Os elétrons são cargas negativas. Entende? Então, para a eletricidade funcionar, ela precisa passar por elétrons, entende? Ou seja, para ela continuar, para ela existir ali, ela tem que passar por elétrons. Então aqui é um fio que tem uma corrente elétrica, ou seja, tem elétrons passando por ele. Tem uma corrente e os elétrons, a eletricidade está passando, os elétrons estão passando por ele, entendeu? Só que aí você quer descobrir a carga dele, ou seja, você quer descobrir se ele é 200, 110 volts, 110, 120 ou 210 volts. Eu não lembro exatamente. Você quer saber a carga, entendeu? Você quer saber a carga. Só que pra você saber a carga, você tem que fazer esse esqueminha aqui, que é bem simples. Mas, Nicolas, eu não tô entendendo nada. Me explica melhor essa coisa de corrente. Então, teu fio, para o fio passar eletricidade, os elétrons têm que passar uma quantidade de carga. Então você tem que saber a quantidade de carga que tem aqui. Você quer saber, aqui dá para você saber três coisas. Na verdade, a quantidade de carga, a quantidade de elétrons, que é esse Nzinho pequeno, e o valor do elétron. O valor do elétron você tem que saber, você tem que estar decorado assim, é uma coisa que você tem que saber simplesmente por saber, porque é o valor do elétron, que ele é 1,6 a 10 menos 19 Coulomb. Lembra do Coulomb que eu falei na última aula, que eu ainda não expliquei direitinho, porque eu ainda não passei um monte de exercício para falar sobre ele, e você tem que saber que isso aqui, para você entender melhor sobre Coulomb. Tá, falei bastante já. E então, para você descobrir a quantidade de carga que tá passando por aqui, você precisa fazer esse esqueminha aqui, entenderam? Mas, uma coisa interessante que eu vou falar aqui é a carga elétrica, ela sempre está existindo. Tá vendo que essa luz está acesa? Quando eu apaguei, é porque eu tinha interrompido, vocês não iam me ver, né? Porque eu tinha interrompido a carga que estava passando por ele, ou seja, estava passando a quantidade de carga que está passando. Tá ali, ó, tá vendo? Tá acendendo a luz. Quando eu interrompo ela, eu parei, a carga parou. Quando eu apertei isso aqui, a carga parou, entenderam? Então, a corrente sempre está existindo. Para você descobrir o número de elétrons, você tem que fazer essa formulinha, ou seja, ao contrário, entenderam? Para descobrir a carga é só fazer ela normal, assim, igual eu coloquei aqui. Tá, vou falar daqui a pouco, agora eu vou falar sobre corrente alternada e corrente, só um segundo. Corrente contínua e corrente alternada, que é bem simples, é bem legal, é bem prático, vocês vão entender bastante, é nóis. Então, o primeiro que a gente vai ver aqui é a corrente contínua. E como ela funciona? Bem, basicamente, primeiro vamos falar o que ela é, na verdade, né? Corrente contínua é quando você coloca aquela pilha no seu carrinho e o seu carrinho funciona até que uma hora acaba a pilha. Então, quando você coloca essas baterias, essas pilhas, isso é uma corrente contínua. Quando você coloca o seu celular para carregar, ele está colocando uma certa quantidade ali, e aí essa quantidade está entrando em uma certa nitidez, uma certa... Tá sempre permanecendo daquele jeito, entendeu? Não é que tá entrando daquele jeito, é assim. Quando carregou, ele vai acabar sempre linearmente. A não ser que ela esteja viciada, aí realmente vai acabar mais rápido. Mas vocês entenderam, né? Como uma pilha funciona, uma corrente contínua. Quando você vê isso aqui no gráfico,
Falando sobre eletricidade, já entende, é uma corrente contínua, ela é reta, ela continua sempre numa direção. Enfim, vamos agora falar sobre a corrente alternada, nem escrevi. Corrente alternada. E é basicamente como uma tomada funciona. E como vocês sabem, uma pilha funciona diferente de uma tomada. Tomada você liga e a corrente está ali. Só que quando você termina de usar, eu não sei, ela só não é contínua, ela só não é reta, entendeu? É só os exemplos aqui dos conceitos do que é. Para te explicar uma corrente elétrica. Isso aqui é uma corrente alternada. Eu acho. Entenderam? É isso aí. Acho que é isso por hoje. Último vídeo de conceito de física. Daqui agora só vídeos de exercícios. Exercícios bem legais que eu vou explicar muito mais sobre física, muito mais os conceitos. Eu não vou explicar os conceitos, mas eu vou explicar mais a fundo, entenderam? Porque isso aqui é realmente só assim, os conceitos básicos dos conceitos. É um resumão dos conceitos. E daqui pra frente só exercício top. Mas é nóis. Valeu.